Você já parou para refletir como que a trajetória profissional de uma pessoa pode revelar muito sobre o inconsciente dela e sobre os possíveis comportamentos que ela poderá ter no futuro? E se uma pessoa quisesse realmente se sentir realizada na sua vida profissional? Por onde ela deveria começar? Vem comigo na reflexão de hoje. Toda pessoa tem padrões de comportamento. Esses padrões de comportamento significam coisas que se repetem, que se você observar com atenção, você vai começar a identificar esses padrões acontecendo na vida pessoal, na vida profissional, nas reuniões, no dia a dia, no ambiente de trabalho, na negociação com o cliente, com o fornecedor, na relação com os colegas, dos happy hours, ou seja, um pouquinho mais de atenção vai te ajudar a identificar os padrões de comportamento nas outras pessoas, mas também pode revelar os seus próprios padrões para você. A nossa trajetória profissional é, na verdade, uma sequência de comportamento que nós temos. Portanto, se você observar sua própria trajetória profissional, pode ser uma grande fonte de autoconhecimento e, a partir daí, proporcionar a você o autodesenvolvimento, para que você possa encontrar um estado de autorrealização. Para isso, eu quero utilizar essa reflexão de hoje, um estudo que foi feito em 1943 pelo Dr. Abraham Maslow. Maslow ficou bastante famoso com esse estudo, que chamou da hierarquia das necessidades humanas, porque ele mostrou que as necessidades dos seres humanos vão acontecendo ao longo do seu próprio desenvolvimento e que muitas vezes essas necessidades precisam ter a necessidade anterior atendida para que a próxima possa se revelar e a partir daí a pessoa atendê-la e assim sucessivamente. Bom, Maslow mapeou 5 necessidades. A primeira necessidade, chamada necessidades fisiológicas, que são necessidades comuns em todos os seres vivos, que é satisfazer a necessidade da sua biologia, do seu organismo. Depois veio a primeira necessidade psicológica, que é a necessidade de certeza, a necessidade de você ter controle sobre as coisas, para que te dê uma sensação de segurança em relação às coisas. Bom, aqui, por exemplo, ter um bom emprego, ter um bom dinheiro guardado, ter a sua própria casa, o seu carro, ter uma boa faculdade, ou seja, aquilo que vai lhe dar segurança para que você possa fluir bem na vida. A terceira necessidade, que é a segunda necessidade psicológica, mas é a terceira na hierarquia, é a necessidade social, que é a necessidade de você se sentir aceito por um grupo, aceito por um coletivo, de se sentir cuidado, de se sentir amado, né? Portanto, uma vez que isso esteja satisfeito, o indivíduo então passa para a sua terceira necessidade psicológica, quarta dentro dessa pirâmide, que é a necessidade de diferenciação, a necessidade de estima, de ser reconhecido, de ser admirado, de ser aplaudido. Sabe, quando a pessoa fala, pô, eu tenho aqui são coisas que me diferencia dos demais. E depois que essas necessidades estão atendidas, emerge então a necessidade número 5, que é a necessidade de autorrealização. Agora, olha que interessante. A necessidade fisiológica, ela está lá e desde que o nosso corpo esteja em saúde, a gente não se preocupa com ela. Claro que se ficamos doentes, você pode perceber que na hora que você fica doente, todo o resto perde o sentido e a nossa busca é voltar a ter saúde física novamente, até porque senão todo o resto perde a graça, perde o sabor, perde o encantamento. Mas tirando a necessidade fisiológica de lado agora, vamos olhar para as 3 necessidades psicológicas que são influenciadas pelo nosso ego. A necessidade de segurança, a necessidade de aceitação e a necessidade de estima. Como é que a gente pode utilizar isso para o nosso autoconhecimento? Muitas vezes as pessoas estão fazendo o que fazem apenas para ter segurança, buscando controlar o que vai acontecer, né, evitando viver qualquer tipo de, sabe, de incerteza em suas vidas. Por quê? Porque existem memórias de dor nessa pessoa de coisas que ela não conseguiu controlar, lidar. Geralmente na infância, os pais viviam brigando, os pais estavam endividados, situação financeira difícil, ou seja, os pais se separaram, a criança não conseguia controlar aquilo que estava acontecendo e ela pode se sentir em risco e pode vestir isso a vida inteira, como se ela estivesse em risco contínuo. Então ela tem que controlar as coisas porque ela se sente em risco. Na necessidade de aceitação, a pessoa também pode não ter se sentido amada o suficiente. A gente que diz, ah, meu pai preferia minha irmã, minha mãe preferia o meu irmão e eu sobrei. Às vezes os pais se separaram, a criança se sentiu abandonada, rejeitada. Às vezes os pais eram, sabe,
pessoas que são mais quietas, reflexivas, na delas, e aí a criança acabou não recebendo toda a atenção que gostaria de receber, então agora ela é carente de atenção das outras pessoas, ela é carente da aceitação das outras pessoas, ela precisa se sentir amada o tempo inteiro por todo mundo, e ela busca essa aceitação. Há aquelas pessoas no ambiente de trabalho que ainda estão buscando o reconhecimento, a valorização que às vezes não tiveram em casa também, nem na adolescência, portanto querem se sentir diferenciada, especial, exatamente porque se sentiram insignificantes, não especiais. Como que a gente faz para chegar na necessidade de autorrealização? Tem que resolver essas histórias em nós. Primeiro tem que reconhecê-las, isso é autoconhecimento, e depois tratá-las, isso é autodesenvolvimento. Não é um processo simples, mas não é possível viver a autorrealização sem resolver essas questões, porque as deficiências do nosso ego farão com que a gente, por mais que a gente alcance algo, nunca será o suficiente. Por exemplo, uma pessoa pode ser extremamente famosa, ter o mundo inteiro a aplaudindo e ela se sentir mal. Elvis Presley é um bom exemplo disso e ter que usar drogas o tempo inteiro para se sentir bem. Michael Jackson, outro exemplo disso. Por quê? Porque a pessoa, por mais que todo mundo diga que ela é fantástica, que ela é brilhante, não é assim que ela se vê. Às vezes a pessoa tem um monte de amigos à sua volta, um monte de fãs à sua volta, mas ela se sente vazia, ela se sente sozinha, ela se sente em solidão, porque a sua questão da necessidade de aceitação não está atendida. Então veja, não é a quantidade de amor que eu possa receber das outras pessoas, não é a quantidade de aplausos que eu possa receber das outras pessoas, não é a quantidade de dinheiro que eu acumulei que vão me fazer sentir seguro, aceito e especial. Para que isso possa acontecer genuinamente, é preciso tratar os traumas que geraram essas deficiências. Portanto, a nossa trajetória profissional pode nos dar muitos insights. Por quê? Quando eu começo a refletir sobre o que eu estou em busca no meu trabalho, o que eu realmente estou querendo satisfazer com o meu trabalho, isso pode me ajudar a entender o que, na verdade, eu estou sendo convidado a trabalhar em mim, a resolver em mim. Porque, uma vez resolvido isso, naturalmente, o que sobra é apenas o desejo de aproveitar a vida da melhor forma possível. Veja, a autorrealização não significa que agora eu estou realizado e não quero fazer nada. A autorrealização é exatamente o contrário. Uma pessoa que está vivendo a necessidade de autorrealização, ela não quer desperdiçar nenhum momento da sua vida. Tudo que ela vai fazer, ela quer fazer aquilo valer a pena. Portanto, ela quer utilizar a energia dela, a inteligência dela para realizar as coisas mais lindas e de maior impacto para ela e para as outras pessoas. Portanto, são pessoas que estão em busca de fazer a maior diferença possível, mas não porque elas querem aplausos, serem reconhecidas ou amadas ou se sentirem seguras. Não, na verdade o que elas estão em busca é de encontrar um sentido nessa experiência de estar aqui, de ser quem elas são e viver isso da forma mais linda possível. E você, se analisar a sua trajetória profissional, consegue perceber qual foi o momento em que a segurança era a sua maior necessidade, ou a aceitação das outras pessoas, ou a estima, ou seja, o reconhecimento, a valorização? Você já está vivendo a necessidade de autorrealização? Como você chegou aí? Você fez um trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento? Ou foi por acaso? Compartilha com a gente aqui nos comentários e vamos enriquecer a reflexão para que possamos aprender ao máximo sobre esses temas juntos. Quarta-feira que vem eu estarei aqui novamente com um novo tema. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.